irmãos, todo mundo lê bastante, todo mundo gosta de escrever. Então, assim, eu leio, meu pai, por exemplo, escrevia, né, já morreu, ele escrevia, ele gostava de ler pra gente e eu gostava muito, assim, bem quando pequena, de ler quadrinhos e depois, assim, de ler aqueles livros, Sítio do Capão Amarelo, enfim, e outros livros bem de criança, assim, sempre gostei de ler na escola, adorava poesia, Cecília Meirelles, por exemplo, eu gostava muito. Depois, claro, daí fui crescendo e mesmo os livros da escola eu continuava gostando, assim, comecei a ler outras coisas, mas assim, Machado de Assis, por exemplo, eu achava legal, mesmo às vezes os alunos não gostam muito na escola, mas eu me lembro de gostar, assim, sempre gostei muito de ler. Tem um autor que eu acho que me marcou bastante, que é o Cortázar, assim, depois, claro, bem depois quando eu já lia mais, assim, que eu gostava, o Cortázar, ele me despertou um outro lado, assim, da leitura mesmo mais elaborada e de um texto mais, às vezes, fantástico. Mesmo dando aula, eu sempre gostei de escrever, assim, e de ser repórter. Eu gosto muito de ser repórter, né? Gosto de editar também, mas gosto de ser repórter. De ir na casa das pessoas, de falar com as pessoas, entrevistar, conhecer coisas que a gente não tem a menor ideia que existem, né? Então, assim, eu acho que eu exerço muito essa minha função de escritora como jornalista. Só tenho capítulos de livros e capítulos de livros teóricos, né? De reflexão sobre o jornalismo. Um livro meu mesmo eu não tenho. E eu tenho inclusive um livro quase pronto que eu comecei a escrever uma época e depois parei por falta de tempo, que é um livro infanto-juvenil, assim, bem para 12, 13 anos. Mas um dia eu acho que ainda vou terminar, quando eu conseguir terminar, daí eu publico. No meu filho, assim, né? Porque o meu filho sempre, nos meus filhos, mas o personagem principal é o menino. Eu tenho um filho e uma filha, e o personagem principal é um menino que gosta de escrever roteiros para cinema, que é o caso do meu filho. Hoje meu filho já vai fazer 17 anos, mas na época que eu comecei a escrever ele tinha mais ou menos isso, 12, 13. E aí, assim, eu me baseei um pouco assim nos roteiros que ele escreveu, o jeito que ele escrevia os roteiros, e então, assim, é uma mistura de um roteiro que o menino está escrevendo e a vida dele na escola, assim. Então, as coisas que vão acontecendo no roteiro meio que se misturam com as coisas que vão acontecendo na escola dele. Não tem nome ainda, o personagem principal se chama André.